Oi, pessoal, eu sou Cleonice Lemos, sou professora da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Atualmente eu trabalho na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, Taiobeiras, Minas Gerais. Esta atividade é proposta no Fórum 4 da disciplina Leitura e Letramento Literário, ministrada pela professora Ana Amélia, a qual nós estamos amando e gostando muito e parabenizamos por toda a dinâmica que ela tem nas aulas e, é claro, pelo conhecimento, né, que nos é transmitido, que não é partilhado, na verdade. O conhecimento que ela tem não é só transmitido, é partilhado. Nós fazemos parte da aula, isso é magnífico. Parabéns, professora. Parabéns ao IFNMG por ter escolhido uma professora dessa magnitude para ministrar essa disciplina para nós. O projeto que eu apresentarei a vocês é uma prática que eu considero exitosa. Ela foi ministrada em 2019, depois disso nós tivemos pandemia, retornamos no ano passado, não deu tempo de elaborar um projeto dessa magnitude, mas em 2023, quem sabe aí, reacendeu essa vontade de retornar com esse projeto. É um projeto que foi elaborado especificamente para uma turma de 9º ano, tinha 36 alunos, 2 deles eram alunos que recebiam atendimento educacional especializado, que eu vou chamar de AEE, né? Os alunos AEE, para que todos saibam essa sigla, nós denominamos assim. E estes alunos, eles eram um pouco ansiosos, mas eles eram bastante educados, então colaboradores. Não foi fácil de integrá-los neste trabalho. O nome do projeto é Um Clássico em Minha Vida. Por que um clássico em minha vida? Porque os alunos, como eles eram, a maioria dos alunos da turma eles eram bastante resistentes à leitura e eles não tinham fluência na leitura. Nós tínhamos ali 4 alunas que liam bastante na sala, que elas eram mais dispostas a ler, ainda assim, não paravam nos pontos finais, nas vírgulas, às vezes não liam com a entonação, e a que lia melhor, uma das alunas que lia melhor, ela lia muito baixinho. Então, era uma dinâmica bem complicada na turma. E os outros agitados não escreviam corretamente, não gostavam, copiavam muita atividade, eles copiavam. E aí, eu falei, nossa, eu não posso deixar esses alunos irem para o ensino médio sem fazer algo por eles. E, é claro, eu escolhi um clássico, sugeri a leitura de um clássico para eles, para que eles conhecessem também como é fantástico ler um clássico da literatura, tanto brasileira quanto de outros países também, não há problema nenhum, né? Mas para não ficar só nas histórias em quadrinhos, o que não é nem um pecado, mas eu acredito que já estava na hora de eles experienciarem a leitura de um clássico. Por esse motivo, o que eu fiz? Eu escolhi na biblioteca. Primeiro, eu fiz todo um diagnóstico com eles, tá? Perguntei para eles qual leitura que eles gostavam de ler. Alguns não souberam nem falar, não falaram nada, não apresentaram nenhuma proposta. Então, eu levei para a sala deles uma lista de livros, né, clássicos da literatura e universal, né? E aí, para levar esses livros para dispor na sala, organizar, eu levei uma toalha vermelha ainda de cetim, forrei a mesa, coloquei na frente do quadro ali e listei os nomes dos títulos todos no quadro, né? Foi uma aula para essa dinâmica, e eles iam lendo comigo os nomes dos autores, os nomes dos livros. E o nome William Shakespeare chamou bastante a atenção deles, pela escrita do nome. E aí, eu levei Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, levei Otelo, o Mouro de Veneza, também levei O 15, de Raquel de Queiroz, A Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado, Senhora, de José de Alencar, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Infância, Graciliano Ramos, O Grande Mentecapto, de Fernando Sabino, Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Cidades Mortas, de Monteiro Lobato, Ilíada, de Homero, Capitães de Areia, de Jorge Amado. A aluna até escreveu aqui. Esta outra aluna também, eu pedi a eles para escreverem no caderno, né? Em outra aula que eles fizeram isso, mas todos eles escreveram os nomes destes livros, que essa aqui escreveu assim, olha, né? A lista dos livros. Bom, e dentre estes aqui, primeiro o nome de William Shakespeare chamou a atenção deles, e uma das alunas falou, olha, professora,
Eu já assisti ao filme Romeu e Julieta, gostei muito do filme, outros, eu também gostei, este livro, nós podíamos ler um livro dele e tal. Aí eu falei, olha, que bom, né? Então, Otelo foi o nosso escolhido por esse motivo, né? Com todo o contexto, que na verdade nós, professores, precisamos indicar, porque às vezes eles não sabem nem indicar, às vezes, né? Porque dependendo da turma até sabe, mas em alguns casos nós precisamos intervir nesta etapa. Depois de escolhido o livro, eu comprei o caderninho, né? Depois eu passei a lista depois para eles passarem para cá, mas a lista foi antes, depois eu comprei o caderninho para eles, para que esse trabalho não fosse registrado só no caderno de português ali, como se fosse uma atividade. Não, eu queria que fosse um projeto. E como eu não tinha condições de comprar um caderno, melhor eu comprei este aqui. O importante é o registro e é a magnitude do trabalho que foi desenvolvido. Coloquei também, fiz uma capa do trabalho, a capinha está aqui com o nome pedi para eles colocarem o nome deles. Esta entrevista, aqui a apresentação do projeto, coloquei uma pequena entrevista perguntando o nome, o bairro onde eles moravam, o que eles gostavam de ler, se eles já conheciam o Otelo Moro de Veneza, 100% diz que não, 100% dos alunos disseram que não. Se eles conheciam a biografia do autor, disseram que também não, a maioria, todos, né, 100% eles disseram que não conheciam a biografia, já tinham ouvido falar em Shakespeare. E também perguntei se eles tinham lido algum livro naquele ano, né? Deixa-me ver. Você se considera um bom leitor, uma boa leitora, e por quê? Né? Então, foram perguntas, assim, mais básicas para conhecer os mesmos alunos. Em seguida, também eu entreguei para eles aqui um termo, né? Pedindo autorização aos pais para o desenvolvimento do projeto, que foi assinado. E na aula seguinte, nós já iniciamos a leitura. A leitura foi feita da seguinte maneira. Como na nossa biblioteca havia só 4 exemplares, eu peguei um exemplar, fiquei com esse exemplar para mostrar para eles o processo de leitura e peguei esses três outros livros e distribuí ali para que eles levassem para casa, lessem e devolvessem para os colegas. A maioria não leu de jeito nenhum, outros ficaram enrolando e os outros colegas cobrando ali o livro. Mas eu já esperava que aconteceria isso, né? E o que eu fiz para que todos lessem, para envolver toda a turma na leitura? Baixei o PDF do livro, levei o meu notebook, a escola forneceu o Data Show, o projetor de multimídia, né, que nós chamamos de Data Show, mas eu, para não ficar ali procurando extensão, porque nós sabemos que a aula é muito corrida e nós não podemos ficar esperando tudo pela escola, eu já separei extensão, separei adaptador, tudo certinho, já ficava ali no meu armário, então terminava uma aula numa turma, quando eu ia para a sala deles, eu já levava tudo e já montava equipamento com os 2 alunos aí ali me ajudando, orientando, os outros também da sala, o líder, vice-líder também ali ajudando, organizar. E nós fizemos a leitura coletiva e a que nós também chamamos de leitura protocolada, porque um clássico como esse é preciso ter a intervenção do professor, então eu fazia a mediação quando havia uma palavra, um termo diferente, fazia mediação para ler juntos para que eles tivessem influência na leitura, até para entender também todo o contexto. E, é claro, a fruição, né, acho que é um dos principais motivos de trabalharmos com esta atividade, de desenvolver toda essa dinâmica. Então, nós iniciamos primeiro a leitura, eles mesmos sugeriram, vamos fazer o seguinte, professora, cada um lê uma página. Não funcionou. Por quê? Alguns liam baixinho, outros liam sem influência, não paravam nos pontos, li uma palavra ali errada, os colegas brigavam, virava aquela confusão, aquela discussão, tudo era motivo de eles discutirem, parava a leitura e eu intervia também pedindo silêncio, não funcionou. Então foi uma aula toda desse jeito, eu pensei, nossa, não dá certo. Então aí eu tive a ideia, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a sala, lado A, lado B, por exemplo, e nós colocamos ali o Data Show ali no meio, a mesinha com o Data Show ali no meio, o computador, pedi os 2 alunos que recebiam atendimento educacional especializado para ficarem próximos, para eles irem passando a página do livro. O outro ficava com a obra na mão, encontrando a página que estávamos lendo para acompanhar a leitura. E deu tudo certo. Por quê? Porque assim, um lado lia todos juntos, o outro lado também lia todos juntos e eu lia junto com eles, para melhorar a fluência e para também nós mergulharmos naquele universo da história. Porque é belíssimo, o clássico Otelo é belíssimo e nós todos ficamos muito encantados com a leitura, envolvidos. Os alunos já no dia seguinte eles ficavam, agora a aula de português, né? Eles mesmos
mesmos ajudavam a arrumar a sala. Então, eu tive um trabalho, assim, com a turma até a terceira aula, para eles sentarem, fazerem silêncio, guardar o material para iniciar a leitura. A partir da terceira aula, já não tive mais problema. E para trabalhar com a leitura, para lermos o texto, para que todos ficassem envolvidos, nós paramos de fazer atividade de livro didático. Encostamos o livro didático e falamos, não tragam por uma semana, até lermos. Mas esse projeto, ele se estendeu a 1 mês e meio, porque houve várias etapas. E assim, nós terminamos a leitura em 1 semana. E todos nós ficamos muito encantados. As 2 últimas páginas foi muito emocionante, nós lemos todos juntos. Aí já não foi mais grupo A e grupo B, foram todos. Nós lemos juntos para finalizar a leitura e foi lindo demais. Em seguida, depois da leitura, fui com eles à biblioteca, foi que nós fizemos aqui, estudamos um pouco sobre a biografia do autor. Aqui eles até escreveram, né? A obra foi escrita entre 1603 e 1604. Lá na biblioteca também, eu havia feito uma pesquisa antes sobre a biografia de Shakespeare. Em um dos livros também tinha biografia. Apresentei a biografia para eles, tanto falei quanto apresentei no livro, quanto no data show também lá, projetado lá na parede, né, na sala da biblioteca. E eles leram e copiaram. Aqui a foto de Shakespeare chamou bastante atenção, porque um dos alunos falando assim, ó, tia, Shakespeare era rico, né, era a roupa dele. E aí nós falamos sobre, né, toda a cultura da época, né, porque eles vestiam dessa forma, tá? O lugar onde ele nasceu, tudo direitinho, tá tudo escrito, a biografia. Depois, na outra aula, na aula seguinte, levei-os novamente, né, para a biblioteca da escola. Nós sabemos que é uma aula para fazer biografia, não adianta pensar que isso aqui é feito assim, com uma mágica, não é. É um horário para estudar biografia e também um horário para estudar as principais obras de Shakespeare. Isto aqui eu não encontrei em nenhum outro livro, eu pesquisei na internet, projetei também para eles lá na biblioteca e nós estudamos sobre as comédias que Shakespeare escreveu, as tragédias, os dramas históricos e as poesias, né? Todas dele aqui. Então, aí, como vocês podem perceber, com esse contexto, todos os alunos já ficaram muito envolvidos. Quem perdeu uma aula, não entendeu um pouco alguma parte do livro, já passou a entender completamente, porque todos foram muito envolvidos. Até os alunos, eles todos fizeram também o caderninho da atividade deles, do jeito deles, mas fizeram. E aqui, conforme vocês estão vendo, aqui tem umas carinhas, né? A outra parte foi fazer os emojis, colocar um emoji para caracterizar, ou então para expressar o sentimento deles em relação a cada personagem. Agora, esta atividade dos emojis aqui da caracterização, nós fizemos na sala de aula. Eu projetei também lá na sala para eles, mostrei para eles o que era um emoji, porque em 2019, nesta turma em específico, nem todos tinham celular, muito menos internet. Então, se eu chegasse e colocasse a proposta para eles, ó, façam um emoji aí, eles vão perguntar, o que é emoji? Como é que faz essa carinha? Né? Eles poderiam esquecer como que era certa a expressão. Eu já pensei em tudo isso, por esse motivo já levei, projetei lá no quadro para eles, falei, olha, aqui estão os emojis. E aqui deste lado, listei todos os nomes dos personagens da obra, porque aluno, adolescente, esquece. Nós sabemos disso, 9º ano, né? Então, listei o nome dos personagens, eles foram lembrando comigo, falando com ele, Desdêmona, quem mais? Iago, tia. Aí, eles me chamam aqui de tia, outros chamam de professora Cleonice, e tá tudo bem. E aí, nós listamos todos. Eles foram colocando aqui o nome do personagem, das personagens e a carinha, né? Para expressar os sentimentos que eles tinham. Por exemplo, Desdêmona, personagem 3 aí, 2 coraçõezinhos. Foi a que nós mais gostamos, né? Tem Iago, tem Brabâncio, Otelo, tá? Otelo aqui, olha esse aqui, tem uma lágrima, tá? E esta aluna aqui, a Aline, ela tinha ela perdeu uma parte da atividade, porque antes de fazer os emojis, nós fizemos as caracterizações aqui. Colocamos os nomes. E aí, nós discutimos um pouco sobre cada personagem. Essa aluna aqui, a Stephanie, ela colocou uma cruzinha na frente deles. Por quê? A cruz simboliza a morte de cada um deles. Quem não leu aí, olha, estou dando spoiler, mas faz parte. Então, a cruz aí no nome de cada um, e eles esqueciam, professora, tal personagem morreu, será que morreu? Aí conversava com o outro aluno, morreu, você não lembra e tal, aí o outro contava a história, é mesmo, e aí eles foram fazendo essas cruzinhas ou não, né? E aqui, esta aqui já não colocou os nomes dos personagens aqui, ela colocou o número 3, por exemplo, a Desdêmona, apaixonada, o coraçãozinho de apaixonada, lágrimas aí, a carinha dela triste, e depois a cruz aí simboliza a morte da personagem. E os outros todos aí que eles não gostaram. Esse personagem aqui, ela tá bastante irritada com ele, ó. Que personagem é esse?
número 5, o personagem 5 é Iago, né? Que ela não gostou do Iago de jeito nenhum, né? Iago, esse aqui também colocou pra Iago essa carinha aqui, né? Então, assim, tudo isso demonstra o envolvimento deles com a leitura, a fruição, que o texto nos tocou. Depois nós fizemos acróstico, paramos uma aula para fazer acróstico. Para chegar no acróstico, o que nós fizemos? Eu falei, olha, quais palavras nós poderíamos colocar como temática da obra? Não falando assim que a obra tinha um tema, não é nada disso, mas poderíamos falar que na obra envolve ali algo, por exemplo, com os ciúmes? E sim, professora, teve o ciúme. Que sentimentos mais nós podemos falar que houve ali em relação ao contexto da obra? Aí eles falaram, professora, tinha inveja, amor, ciúme, que mais que eles falaram que tinha? Tragédia e racismo também, porque o próprio Otelo sofreu de racismo para ele assumir o posto que ele assumiu, né? E também para se relacionar com a Desdêmona. E aí, a partir destas palavras, eles foram formando os acrósticos deles lá. Esta aqui, por exemplo, a palavra inveja. I, ela colocou inveja mesmo. N, negatividade. V, de vergonha. E, de esperto. J, de julgamento. E A, de amor. Essa já colocou I, de indignação. N, ela colocou um Izinho antes, colocou infelicidade. V, de vingança. O E, ela colocou um M antes, colocou mentira, justiça. E o A, ela colocou rameira. Então, rameira foi uma palavra que para eles foi bem diferente. E eles brincavam com as meninas ali, um com o outro. Olha, sua rameira, né? Naquele contexto ali de uma mulher muito namoradeira e tal. E aqui, não dizer outras coisas, né? E aqui no final também, onde tem racismo... Lá em racismo, esta aluna também repetiu a palavra rameira. Então, foi uma palavra que eles acharam bem diferente, eles gostaram muito. Essa já terminou aqui, o racismo, colocou R de remorso. Tá tudo bem, né? Então, uma aula para fazer o acróstico, exigir a margem para ficar o caderninho bem caprichado. E tudo bem. Depois nós marcamos uma outra visita à biblioteca novamente, desta vez uma parceria com a bibliotecária, que também era professora de geografia. E aí ela nos deu uma história, né? Olha, você que escreveu um pouquinho, tá vendo? Então, cada aluno com a sua característica. Então, aqui ela explicou para nós sobre o continente europeu, falou onde ficava a Inglaterra, mostrou Chipre, essa colocou Cipre. E esta aqui, vamos ver se ela escreveu Chipre certinho. Vamos ver. Onde é que ela colocou aqui? Ela colocou Chipre, né? Então, ela explicou para nós também sobre o período elisabetano, que foi de 1558 a 1603. Olha a crase aí, pra vocês verem. Então, é uma turma que tinha bastante dificuldade, mas, né, era a nossa hora de trabalhar era aquela, né? Então, tinha que fazer a nossa diferença ali. E aí, o trabalho era todo mediado. Enquanto eles escreviam, eu e a bibliotecária íamos passando de mesa em mesa, orientando, escreve essa palavra, acentua aqui, essa com letra maiúscula. E foi um trabalho bem interativo com eles. Depois nós saímos da biblioteca, da nossa biblioteca, voltamos para a sala de aula. No dia seguinte, já visitamos a biblioteca pública aqui da nossa cidade. A biblioteca pública também já tinha ido antes, agendei com as bibliotecárias, já tinha passado uma cópia para ela da atividade que os alunos fariam lá, porque não era só uma visita em si, mas era um contexto ali de aprendizagem também. E aqui, a pesquisa está aqui, o nome da Biblioteca Pública Zenilde Costa Mota Maia. O nome das bibliotecárias, Valdeci, Marisete, Maria Lenice, Cleni, Geisa, horário de funcionamento. Aqui eu perguntei para eles, por último aqui, olha, se eles já tinham ido à biblioteca. Essa aqui disse que sim. Esta outra aqui, ela respondeu, deixa eu ver aqui onde ela respondeu, não, ela nunca tinha ido à biblioteca, a maioria disse que não, a maioria disse que nunca tinha pegado um livro emprestado lá, eles ficaram apaixonados, encantados, nós tiramos fotos, muitas fotos lá dentro da biblioteca, fizemos vídeos, tiramos fotos na praça, voltando, porque nós fomos a pé, era próximo da nossa escola, bem próximo. E também lá, as bibliotecárias fizeram uma mesa clássica também, apresentando todas as obras de Shakespeare que havia lá na biblioteca. E aí tinha o Conto de Inverno, Otelo, Moro de Veneza, o Mercador de Veneza, a Comédia dos Erros, a Megera Domada, a Tempestade, Macbeth, Júlio César, Hamlet, Tempestade em Copo d'Água
E essas eram as obras que tinham lá. E também eles escreveram aqui, eu perguntei para eles, tem alguma observação ou que vocês queriam fazer? Ela falou, olha, só tinha um espaço aqui, professora, para colocar os nomes das bibliotecárias, mas nós também vamos colocar o nome da zeladora, da mulher que faz a limpeza, e o nome dela é Rita Rosa. Eles escreveram, Rita Rosa cuida da limpeza e da organização da biblioteca. Achei lindo esse gesto deles. Pedi até desculpas, né? Por não ter colocado, né? Deixado espaço. Mas ainda bem que eu tinha colocado observação aqui. Então, nós voltamos muito felizes de lá. Depois de todo esse trabalho de ler, de fazer pesquisa, de interagir tanto, de falarmos tanto sobre a obra, de ficarmos envolvidos, apaixonados, encantados com todo o contexto de Otelo, o Moro de Veneza de William Shakespeare, nós fizemos na nossa tribuna literária. A tribuna literária, um dos alunos até sugeriu, eu pensei assim, vamos colocar uma mesinha, todo mundo sentar lá, porque na nossa escola nós temos as becas, aquelas becas pretas, forense, que tem um pêndulo vermelho. Foi confeccionada para nós fazermos ali júri simulado. E foi a direção quem fez para nós, está lá. Mas eu falei assim, vamos usar essas becas para caracterizar mais, para dar mais uma ênfase, para ficar mais emotiva até, né? Tocar mais na sensibilidade, na nossa sensibilidade de leitores. E assim fizemos. Cada aluno usou a beca, ocupou a tribuna, alguns não conseguiram falar, gaguejaram, soletraram palavras, tentaram, professora, não consigo falar, né? Outros falaram, olha, eu não gostei de Cássio fez isso, Iago também é um falso. Outros falaram sobre Desdemona, por que Desdemona foi tão fraca? Achei que Desdemona foi muito manipulada. Agora a raiva maior, por que Iago, né? Por que Otelo, porque Otelo acreditou tanto nas mentiras de Iago, porque Otelo acreditou tanto nas mentiras dele, né? E por que ele fez aquilo com Desdemona, tanto aquela tragédia, né? E outros falaram, culpado é Shakespeare que criou toda essa história, né? Mas é fantástico, né? Então todos ficaram muito envolvidos, ocuparam a tribuna do jeito deles, havia na sala ali a direção, especialistas, outros alunos de outros nonos anos participaram também, as bibliotecárias, então, todos nós sentamos aí e deixamos os alunos à vontade. Eles usavam a beca, iam para a tribuna e falavam o que eles quiseram ali sobre as obras. E os cadernos deles, esses cadernos, ficaram neste dia, no dia da tribuna literária, os cadernos ficaram expostos. Um pôde ler ali o que o outro tinha feito. Também, por último, né, vou mostrar para vocês, por último, nós fizemos a produção textual. Depois de todo esse processo, nós finalizamos com a produção. A produção era a leitura de um clássico. Eu coloquei esse tema assim, bem livre, bem aberto, falei para eles, olha, e outra coisa também que eu precisava ensinar os alunos a organizar o texto em parágrafos, porque alguns deles nem isso sabia. Então, eu falei, olha, deixa um espacinho ali, deixa o parágrafo, organiza as ideias por meio desses parágrafos e tudo mais. E falei com eles, ó, no máximo 3 páginas, fiquem à vontade, escrevam. Pedi a eles para escreverem de lápis, porque eles tinham muita dificuldade de escrita. E cada um vinha na minha mesa, eu ajudava a corrigir, né, à medida que eles iam terminando. E quando algum não tinha ideia, eu falava, converse com seu colega, olhe a produção dele para você ter uma ideia, porque é preciso isso. Então, eu ia até eles, orientava, né? Que para alguns foi fácil escrever, mas para outros ainda não foi, né? Então, esta aluna, a Stephanie, escreveu assim, este projeto, um clássico em minha vida, ajudou muito a sala 9 a escrever melhor, a acentuar as palavras, a colocar pontuação no lugar certo, a ler melhor. E essa grande aventura não teria acontecido sem a professora Cleonice da Silva Lemos. Nós somos muito gratos a ela. Nossa professora nos levou em vários lugares. Primeiro foi a leitura do livro Otelo de Shakespeare, depois nós fomos à biblioteca da escola e na biblioteca da cidade. Fizemos até uma tribuna literária, foi muito especial para todos. E queremos agradecer a nossa professora por incentivar todos nós a ler mais. Ela até me ajudou a ser menos tímida. Obrigada por isso. E finalizando, ela disse assim, escreveu assim, nunca esqueceremos desse projeto, dos personagens, das palavras que nós não conseguíamos ler. Das gargalhadas de algumas palavras, de nada vamos esquecer. Por mim, esse projeto não acabaria nunca. Obrigada. E escreveu aqui. E esta aqui escreveu com uma sensibilidade. Inclusive, a Aline hoje é cantora, né? Depois que ela se descobriu cantora, mas ela tem uma sensibilidade literária lindíssima. Olha o que ela escreveu. A leitura de um clássico é uma coisa de outro mundo. Você aprende a ler melhor, a viajar para um mundo incrível, entrando na história e sentindo como se você estivesse participando daquela cena. Um clássico, se lido com muita emoção,
se torna mais do que um livro, se torna mais do que palavras escritas. Eu me senti alegre por ter lido um clássico como este de Otelo. E vou falar a verdade, eu nunca gostei muito de livros clássicos, não. Mas depois que eu li Otelo, O Mouro de Veneza, eu fiquei impressionada, pois a história misturou sentimentos de amor, ciúmes, inveja, ganância e até tragédia. Eu fiquei muito triste quando eu li a parte em que Desdémona foi morta pelo seu próprio esposo por um ciúme bobo, e também fico impressionada com Iago tramar tantas brigas, causando a morte de todos naquela casa. E ela finaliza: o clássico Otelo é mais do que um simples livro. Ela colocou "e mais", né? Faltou acento, mas tá tudo bem. É mais do que um simples livro. Como o nome mesmo diz, é um clássico que vem nos impressionando durante esses anos. E tenho a certeza de que quem leu com sentimentos também amou esse livro. Com isso, parabenizo o escritor por escrever um livro incrível desse. E de agora em diante, vou interessar mais por leituras e principalmente por clássicos. Fim, Aline de Jesus. Eu finalizo mostrando para vocês todo esse a ilustração aqui. Depois que nós lemos que fizeram a produção tudo, eu distribuí papeizinhos para eles, até aveludado. Falei, agora vocês ilustram a capa aí com os sentimentos que vocês tiveram sobre o livro. Eles colocaram cruzes, lacinhos aqui de luto, né? Porque houve tragédia na obra, coraçãozinho aqui simbolizando o amor. Então, esta é uma prática, a prática que eu compartilho com vocês, e eu espero desenvolver esse trabalho novamente. E vocês também, quem se sentir à vontade, pode desenvolver. Está livre para quem quiser adaptar para qualquer realidade escolar. Um abraço para todos. Até mais.